Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus por tudo, não é? E nessa noite, eu queria dar uma palavra especial para os jovens, porque me falaram que era a noite da juventude, então eu vou fazer uma miscelânea, mas pego o gancho nisso tudo que o pastor falou, e queria dizer para você, jovem, e para todos que estão aqui, não é? Que desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu disse para Ele: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Que todo o teu plano para a minha vida, todo o teu propósito para a minha vida se cumpra. Amém? Você tem essa coragem também? Eu tenho desafiado muitos jovens pelo Brasil e dizendo: não tenha medo de entregar sua vida para Deus. Não tenha. Muitas pessoas ficam assim: ai, mas se eu entregar minha vida para Deus, olha aí, se eu for missionário, se Deus me chamar. Não importa se Deus vai chamar você para ir para os ribeirinhos, se Deus vai chamar você para ir para a Cristolândia, para a China, para a Índia. Não importa onde Deus vai permitir que você esteja. Todos somos filhos de Deus, e Deus tem um propósito para cada um de nós, amém, irmãos? E o mais lindo é isso, é você ter a certeza que você está onde Deus quer que você esteja, com a pessoa que Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus quer que você faça, sendo o que Deus quer que você seja. Eu venho de uma família espírita, irmãos, macumbeira, meu pai era chefe de terreiro. Quando me falaram de Jesus, eu fiquei tão impactada que eu falei: eu quero viver para esse Jesus. Que coisa linda, Ele morreu por mim. Eu não me conformava de só conhecer o Evangelho com 18 anos. Então, desde cedo fui muito radical. As pessoas até falavam: ah, Nalzira, vai acabar logo essa paixão. Isso é o fogo do comecinho. E eu sempre falava: Senhor, nunca quero que esse amor, esse fogo pelo Senhor apague, não é? Que a paixão por Jesus esteja com a gente cada dia. E olha, irmãos, foi assim que eu falei: eu quero dedicar minha vida para Ti, Senhor. Fui fazer enfermagem, fiz teologia, sem saber direito o que Deus tinha para mim. Às vezes muitos falam: ah, Nalzira, como eu vou saber minha vocação? Como eu sei que eu estou no lugar certo? Como que eu sei que eu estou na profissão certa? Muitas perguntas. Eu também tenho perguntas até hoje. Nenhum de nós está pronto. Eu estou velha, gente, mas também estou caminhando. E Deus está trabalhando com a gente a cada dia, não é? Eu brinco com os jovens, digo que cada um de nós devia estar com uma plaquinha assim: em obras. Porque Deus está trabalhando com a gente até o fim da nossa vida. Ser crente é isso, é cada dia, cada dia, cada dia. Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, conduz os meus passos. Então, e ninguém tem medo de ficar solteiro ou medo. Eu brinco muito com os jovens. Eu não se espelhe em mim, porque eu fiquei encalhada, que não casou. Olha, a missionária não casou, também não quero. E eu brinco sempre com as meninas, falo: meninas, Deus tem alguém para você. Se você quer casar, Deus vai cuidar de você. Ninguém tenha medo de ficar solteira, viu, gente? Eu fiquei, aí alguém brinca assim: eu fiquei por opção. Aí alguém diz: a opção dos homens, né? O meu não foi opção dos homens, gente. Que isso é intriga da oposição, que tem gente que persegue as missionárias. Vocês sabiam? Tem um amigo meu que fala sempre assim, que diz que quando Deus criou as missionárias, Deus perguntou: minha filha, você quer ser bonita ou missionária, né? Mas isso é intriga, viu, gente? Porque tem muita missionária bonita. Mas não tenha medo, sabe? Ninguém vai ficar solteiro, ninguém vai perder as coisas, ninguém vai perder carreira. Ah, mas e como vai ser minha carreira, meu futuro? Não tenha medo. Ninguém perde nada, ninguém perde ninguém. O que Deus tem para você, se você esse é o segredo, saber a sua vocação. Cada dia, Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Pai, dirija, porque se Deus dirigir as decisões pequenas, Deus dirige cada passo, o Senhor vai te livrar de decisões erradas. Então, gente, sempre minha preocupação foi: eu quero causar, eu quero estar no mundo. Aqui na minha camiseta está escrito sim. Eu adaptei o logo do sim, inventei, aí fiz assim, sim. Aí em volta está: eu não estou no mundo a passeio. E que essa seja a sua oração também: eu não estou no mundo a passeio. Essa tem sido uma das minhas frases. Não estou aqui para passear, eu tenho uma missão aqui no mundo. Então, cada um de vocês, gente,
Não estou dizendo que você vai por um dia para o campo, mas Deus também tem muitos aqui para ir para o campo. Deus também quer chamar gente aqui para o campo missionário. Amém, igreja? Deus está levantando um exército. Deus está precisando de missionários também. Mas o que fica, não fica assim, então eu, né? Não, fofo. Todos nós, todos, não estamos a passeio. Todos nós, lá na empresa onde você estiver, no seu trabalho, na universidade, cada um de nós é um missionário, cada um de nós é um chamado por Deus. Amém, irmãos? Não há como escapar. E que a tua oração seja essa também. Senhor, eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero realmente que o Senhor mostre a minha missão. E eu tenho pedido a Deus sempre isso, irmãos. Senhor, qual é a minha missão de vida cada dia, o que o Senhor quer para mim? Como vocês viram, eu trabalhei na África, fiquei lá 17 anos. Fui para 2 anos, um convite, e falei, bom, deixa eu ir. 2 anos, e fui ficando, Deus foi trabalhando, Deus foi abençoando, o trabalho foi crescendo, no meio de guerra, no meio de combate. A própria Convenção Batista de Angola dizia assim, mas não podemos ter um seminário no meio da guerra, isto é uma loucura, porque eu não cheguei lá e falei, gente, vamos inventar um seminário aqui. Nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a chamar o povo para estudar, e o povo vinha, irmãos, e começou a encher, e aí um pastorzinho, bem simples, que falava, nós fomos, nós voltemos, ele falou assim, irmã, vamos abrir um seminário. Eu falei, vamos, pastor. E assim começou. As coisas de Deus começam assim. Eu falo muito para os meus alunos, às vezes o novo pastor, o novo missionário já quer fazer o projeto lá e tal, escada rolante, tantos não sei o que. Eu falo, começa pequeno, sabe, as coisas de Deus vai acontecendo, o Espírito de Deus vai se movendo, e o povo estudando a Bíblia. E o seminário começou aonde, irmãos? No meio da guerra, onde era o epicentro do conflito armado, cidade do Ambo. A cidade fica no centro de Angola, e lá foi o centro do conflito, porque o líder da guerrilha dizia, isso aqui é meu, esse lugar é meu, o governo também enfrentava. E aí, esses anos todos foi essa batalha, luta de etnias, a guerra se espalhou pelo país. Mas aprove a Deus que a escola fosse lá. Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, não é, irmãos? E olha, no meio de toda aquela, quando tinha convenção, nas primeiras convenções, eu já estava me lembrando aqui, minha primeira convenção em Angola, eu não tive direito à palavra, porque eu era missionária que entrou pelos fundos, eu não tinha entrado oficialmente. Então a convenção não me deu palavra, fiquei lá sentada. E muitos que falavam que eu entrei pelo fundo, esse seminário aí no meio da guerra, não pode, traz para a capital. E aí eu sei que com o passar dos anos a obra cresceu, e a junta entrou na história, e aí a obra multiplicou. Glória a Deus, tudo tem seu tempo. Alguns falam, por que você foi sozinha, Nauzira? Eu falo, plano de Deus. Sabe, gente, tem coisa que na sua vida você pensa que não está dando certo, você pensa, mas Deus está no controle. Na vida do crente não tem esse negócio, não está dando certo. Não tem, irmãos. Na vida do crente tem um Deus que conduz e que dirige. Deus controla a história e controla a sua história. E olha, Deus dirigiu a minha história. Chorei muito, achei, estou aqui sozinha como é. Terminei noivado e lá sozinha num país em guerra. No começo, desculpa, irmãos, eu brinco muito e às vezes com Deus também eu falava, Senhor, o Senhor levou a sério quando eu disse, eis-me aqui, né? Eu fazia minhas palhaçadas com ele também. Ele é meu pai. E muitas vezes, gente, quantas vezes debaixo de fogo, nos combates, debaixo de bombardeio aéreo, muitas vezes eu cheguei a dizer, Deus, eu estava brincando. Mas, e assim, irmãos, o trabalho cresceu, a junta entrou e hoje tem lá um grande seminário, uma fábrica grande de sabão que era abandonada quando os portugueses fugiram com a guerra. A junta comprou e no início o pastor, não, anda muito caro, vamos gastar esse dinheiro. Eu falei, pastor, vamos. Início, irmãos, naquele final de semana, o pastor foi a Brasília e um irmão lá da igreja memorial
falou assim: pastor, aqui está uma oferta que eu quero que vá para Angola. E muitas pessoas às vezes falam: mas será que o meu dinheiro vai mesmo para aquele missionário? Irmãos, o seu dinheiro vai. Se tem uma coisa, eu estou falando aqui em nome de Jesus, se tem uma coisa que eu não gosto é de badalação, não sei o quê. Irmãos, uma coisa linda que acontece nas juntas é a integridade financeira. Glória a Deus por isso. E o seu dinheiro chega bem. E como a gente é tratado com dignidade, e como os missionários são honrados. Bom, vocês vejam aqui eu, né? Eu sou uma Zé das Couve e o meu chefe falando tudo isso de mim aí, né? Então o missionário é tratado com honra, com dignidade, com carinho. E o pastor estava lá em Brasília e essa pessoa disse: aqui está, pastor, uma oferta e eu quero que vá para aquela missionária lá em Angola. E a pessoa lá dessa fábrica tinha ido uns dias em Angola e falou: o senhor não quer me vender em português, né, irmãos? Olha, bem... e tal. Eu falei assim: olha, eu dou 3 mil para o senhor. O quê? 3 mil? Estás a brincar, pá? 3 mil dólares e tal. Eu falei: olha, pegar ou largar, o senhor está fugindo mesmo. E foi nessa, irmãos, que compramos. Sabe por quê? O pastor, quando vai abrir a oferta, sabe quanto tinha de oferta? 3 mil dólares. Exatamente. Não, e o pior, a pessoa deu oferta em dólares. Deus é assim, viu, gente? Deus paga à vista. Oh, glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. E hoje está lá um grande seminário. Hoje tem lá o maior colégio da cidade, é o Colégio Batista, cooperativa feminina, vários projetos que até hoje estão lá e todos coordenados por africanos. Mas, irmãos, a vida também não é assim: então eu estou aqui. Sabe, o Espírito Santo é dinâmico e o nosso Deus é criativo, poderoso e dinâmico. Então, você tem que cada dia estar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? E aí foi assim que a junta me chamou para o Brasil. Eu vim chorando, eu não queria. E agora o pastor Sócrates estava me lembrando outra situação ali. Quando eu voltei para o Brasil, eu chorei muito. Eu não quero, não queria. E voltei. E aí vim para trabalhar com o Radical, abrimos o Radical, começamos o Radical, montar todo o projeto. Parece que Deus faz assim comigo. Quando a coisa está tudo pronta, ele fala: agora sai, vamos para outro lugar. Pioneirismo, não é? E é um dos dons do missionário. E aí, depois que o Radical estava assim pronto, aí o pastor Sócrates um dia me chamou e falou: Nauzir, olha, é assim, 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 você agora vai trabalhar com vocação. E ele estava me lembrando agora ali: você lembra que você não queria, Nauzir? Então, às vezes, você não entende o que Deus está conduzindo você. E eu ficava assim: Radical. E às vezes você quer ficar naquilo ali que está bom, a gente não quer soltar o osso. E Deus está usando pessoas, está conduzindo você para um novo direcionamento. E como foi bom, irmãos. Eu hoje estou trabalhando, então hoje não tenho um cargo, não tenho nada assim concreto, mas eu trabalho com uma frente de vocação na junta. Então eu trabalho, e hoje sou propriedade da convenção. Então eu trabalho para despertamento de vocação e trabalho, meu ministério está escrito aqui, né? Com.vocação. Então eu queria que muitos jovens aqui quiserem escrever para a gente. Nós estamos fazendo um banco de dados. O nosso sonho é ter um banco de dados denominacional para a vocação. Amém, pastor Fernando, também? Ô, glória. Né? Já pensou que bênção? Você é chamado tá aqui. E nós temos um banco para orar por vocação no nosso país. Orem por vocacionados. Nós estamos orando pelo despertamento de mais pessoas, né? Mas, irmãos, eu queria deixar uma reflexão bíblica para nós. Abre a sua Bíblia no 2º livro de Reis. Senão eu fico falando muito e depois... no 2º livro de Reis, nós temos aqui uma história linda, onde o povo de Deus... a cidade de Samaria estava cercada, né? E os sírios tinham cercado a cidade. E eu já vivi essa situação, irmãos, de cerco. Minha cidade, eu fiquei num cerco, minha cidade foi ilhada, ninguém entra, ninguém sai. Não sei se alguns aqui vão lembrar, alguns anos atrás eu fiquei desaparecida, fui tida como morta, e o governo brasileiro disse que eu tinha morrido. A junta me procurando.
E a minha cidade ninguém entrava, ninguém saía. Era o que estava acontecendo aqui, nesse livro de Reis. E nessa situação, muita fome, porque não entra comida, não entra pessoas, não entra nada. E no capítulo 7 diz assim, Eliseu respondeu, escute que o Senhor diz, amanhã a essa hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu, com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma terrível doença da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então, eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios, os seus exércitos, para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram, beberam do que havia ali, pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam. Depois saíram, esconderam tudo, aí voltaram, entraram em outra barraca, fizeram a mesma coisa, mas então disseram, nós não estamos agindo bem, temos boas notícias, e não devíamos ficar calados. Irmãos, depois você pode ler todo o texto. Eles, ao verem toda aquela fartura, falam, que maravilha, estamos nos fartando, olha quanta riqueza, quanta coisa. Mas não podemos ficar calados, só nós que vamos usufruir disso, só nós temos toda essa riqueza. Eu penso muito no Brasil, né, irmãos? Às vezes, quando eu cheguei no Brasil, o maior choque, irmãos, muitas vezes as pessoas falam, Nalzira, qual é o maior choque na África? Eu falei, olha, o meu maior choque foi na volta. Meu maior choque foi voltar para o Brasil e ver a igreja brasileira, irmãos. Porque lá, com guerra, com perseguição, a gente fazia aqueles cultos lotados, que não cabe mais ninguém. Eu cheguei a fazer cultos na minha casa com 80 pessoas na minha sala, tudo assim. Sabe, parece que a dificuldade faz as pessoas repensarem, refletirem sobre suas vidas. O que eu estou fazendo aqui? O que eu faço no planeta? Para que viver? Acho que parece que precisa ter dificuldade. A gente vê o quanto a Europa passou guerras, mas parece que já está esquecendo de novo, não é? Irmãos, a cidade cercada, não é? E eu vejo assim, às vezes as crises se tornam oportunidades para Deus glorificar o seu nome. A gente vê o seguinte, que no versículo 6, a Bíblia diz assim, que Deus tinha feito. Eles foram até lá, mas o que aconteceu? Quando chegou lá, Deus já fez tudo. Deus já tinha feito, o que aconteceu? Um barulho que os sírios pensaram, vamos fugir. Tal, fugiram. Eles, então, os leprosos, quando estão ali, falam, nós precisamos ir contar, não podemos segurar essa notícia. Eles vêm até a cidade, aí o rei não vai acreditar no começo, e depois o rei manda soldados lá e conferem, e era verdade. Aí o povo de Israel vai lá, come e traz as comidas e saqueiam as coisas e vem. E naquele dia, até termina o capítulo assim, e foi o versículo 20, foi exatamente isso que aconteceu com ele. A Bíblia mostra assim que Deus cumpre sua palavra. O profeta Eliseu havia dito, amanhã vai ter comida aqui. Duvido, nunca mais, imagina, não é? Mas Deus cumpriu sua palavra. Meus irmãos, Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre. Você talvez está esperando há quanto tempo? Tem gente que diz, Nalzira, eu quero ser missionário e eu estou esperando. Eu falo, fofa, quanto tempo você está esperando? Né? Eu esperei aqui no Brasil, eu me formei em 80, né? Só consegui ir em 85. Cheguei lá, 5 anos,
a turma falando que eu entrei pelos fundos, eu lá, bem humilhada, assim. Depois de 5 anos, é que a junta me adotou e eles, então, me reconheceram, aí as coisas mudaram. 10 anos para a turma dizer, essa é missionária. Então, gente, quanto tempo você está esperando? Não é? Deus pode, a seu tempo, te honrar e fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Vejam que nós vemos aí nesse texto, então, que Deus fez algo maravilhoso. Irmãos, Deus está fazendo algo lindo no mundo. Que Deus nos dê a visão, irmãos, de não ficar olhando só no nosso trabalho, à nossa frente. Às vezes a gente fica olhando tanto os nossos problemas, as nossas dores, que a gente não consegue olhar à volta. Quanta coisa linda Deus está fazendo aqui no Brasil. Você já parou para pensar quanta coisa linda Deus está fazendo no mundo? Os muçulmanos tendo sonhos com Jesus Cristo. Que coisa linda, irmãos. Então, a palavra de Deus está se cumprindo. Ele falou que as pessoas teriam sonhos, já que o missionário não consegue chegar ali. Então, orem para que os missionários consigam entrar nessas regiões. Você pode fazer tantas coisas, você pode participar de uma viagem missionária. E olha que coisa linda, você ficar uns dias no campo, sentindo um campo, ajudando o missionário. Não é? A cidade, irmãos, não podia ver, mas o inimigo já tinha fugido. Às vezes você não está vendo, a resposta já veio para você. Eles não viam, não é? A resposta já havia sido dada, não é? Às vezes a gente se fecha, então, no nosso sofrimento e não conseguimos contemplar novas possibilidades. Muitas vezes, irmãos, a resposta não é visível. Vocês vejam que quando o povo de Israel foi atravessar o Mar Vermelho, quando eles estavam atravessando depois do Jordão, Josué falou para eles tal. Vocês acham que foi assim? Pisou o Jordão fez assim igual Moisés? Deus cada vez faz de uma coisa. Aí com certeza, muita gente falou, Josué, você tem certeza? Porque a água continuava, irmãos. Se você vai ler lá Josué capítulo 3, a Bíblia diz que a água parou muito longe. Só que até ficar seco aqui, demorou. E às vezes a gente fica, minha irmã falou isso para mim no aeroporto, quando eu fui embora. Meu noivo lá no aeroporto, e a minha irmã virou para mim e falou, Ana, você tem certeza? Então, muitas vezes a resposta não dá para ver, não é? Mas a resposta Deus já deu, não é? Muitas pessoas aí orando, eu tenho brincado com os jovens, às vezes você está orando tanto tempo, você quer que desça um anjo do céu e diga, minha serva é aquele ali, ou você, os rapazes, né? Meu servo. Está do teu lado, está na tua cara, só está faltando Jesus fazer uma ligação celular para você, né? Um WhatsApp, né, pastor? É o que eu falo mesmo para os jovens. Se você ficar atento ao Wi-Fi de Deus, Deus tem um Wi-Fi. Você sente quando o sinal está para ali, aqui está mais forte, ali. E você sente o que Deus está direcionando, não é? Outro dia um jovem, eu estava conversando, aconselhando, ele, mas, Analzira, você acha que eu devo casar com ela? Eu falei, menina excelente, o que mais você quer? Eu não vou dizer para vocês o que eu falei, mas eu sei que os dois estão com o casamento marcado. Meninas, eu tenho orado por muitos casais aí, está funcionando, viu? Não é, pastor? Lá na junta a bênção está passando, assim. Então, a palavra de Deus se cumpriu, né? O que o profeta falou. O profeta falou no versículo 1 e o último versículo, a palavra de Deus se cumpriu. Então, meus queridos, Deus cumpre a sua palavra e pode nos surpreender. E eu quero tirar alguns ensinos rapidamente do texto, é só uma reflexão, não é? O que aconteceu? Um dos ensinos, a gente vê que eles não deram crédito ao profeta. Esse cara aí, imagina, tal. Não duvide de promessas. A palavra de Deus diz assim, para nós não duvidarmos do Espírito de Deus, não extinguir o Espírito de Deus, não é? Deus faz como Ele quer e quando quer, do jeito que Ele quiser. Deus pode fazer. Amém, irmãos? Outro ensino que a gente tira daqui, Deus nos surpreende quando tudo parece perdido. Quantas vezes, irmãos, eu não tenho vergonha de te dizer, eu não tenho. Muitas vezes eu fiquei com medo, achei que eu ia morrer. Muitas vezes eu pensei, hoje é meu último dia de vida. Muitas vezes eu falei, não, hoje eu não passo. Debaixo de muitos aviões bombardeando, eu falei, hoje eu vou morrer mesmo.
E tem dias que você fala, agora não sei de onde eu vou tirar mais, agora eu estou no fundo do poço. E Deus pode nos surpreender, quando tudo parece perdido. Vocês lembram de Davi? A perseguição, Saul, atrás dele. E quando, aquele dia que Saul ia pôr a mão nele, está lá em Samuel 23, 26. A Bíblia diz que quando Saul rodou a montanha, ia pegar ele, estava pondo a mão em Davi, chegou um mensageiro, Saul, você tem que voltar urgente, olha, os filisteus estão invadindo. Aí ele teve que voltar. Quando você pensa que vão te pegar, ou que vai acontecer, sei lá o que vai, Deus pode nos surpreender. Quando a gente pensa, olha, agora realmente está tudo perdido, não é? Os leprosos se arriscaram, irmãos. Sabe o que esse texto nos ensina? Que muitas vezes a resposta está no desprezível. Você, às vezes, está orando por uma situação, mas você quer assim, a resposta você imaginou. No teu imaginário é uma pessoa bonita, ou no teu imaginário é alto, loiro, não sei o quê. No teu imaginário é a empresa não sei de onde. No teu imaginário, às vezes, nunca é coisa pequena. Mas Deus usou o desprezível. 4 leprosos tinham a resposta para aquela cidade, para o rei. Sabe, irmãos, nós podemos perder o que Deus está fazendo. É outro ensino que a gente tira, olhando só para nós. Imagine se todo mundo ficasse lá só, ai, vida, iam perder. Alguém arriscou, alguém foi, não é? E às vezes nós podemos perder o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer, se você não crer. Um outro ensino que a gente tira aqui, a nossa resposta, não é? Como eu já falei, no desprezível, no improvável, mas um exemplo também em Jeremias. Vejam que Jeremias, quanta coisa sofreu, surrado, espancado, amarraram no tronco, vai para a cela, vai para a cadeia, é caluniado, é amaldiçoado, apanha, não sei o quê, vem aqui, prisão, pátio da guarda. Aí até que jogaram num poço, numa cacimba, num poço. E aí o que aconteceu? Ali ele ia morrer. Mas vejam, quem é que teve misericórdia e foi interceder por ele? Um estrangeiro, o improvável. Sabe, irmãos, então Deus usa o improvável, Deus usa o desprezível também. Ai, mas eu acho, sabe, essa minha situação vai ser... Não, Deus vai usar quem você menos imagina. Já tive tantas experiências assim na minha vida, de a resposta chegar para mim de um jeito que eu nunca imaginava. Sabe, irmãos? E foi um estrangeiro, Obed-Meleque, que foi lá interceder e tiraram Jeremias do poço. Você sabe que uma das vezes em Angola, eu estava numa situação tão desesperadora, eu passei várias vezes situações assim lá. E às vezes as pessoas acham que missionário é super, não tem medo, tal. Ai, bombardeio, tal. Não. Você morre de medo, você tem medo, você quer desistir, você quer fugir, você quer... Quantas vezes a gente num culto começava o bombardeio, irmãos, e os irmãos, eles só me contaram depois, né, que eles ficavam me olhando tudo assim, tipo assim, a missionária fugindo, nós também vamos fugir. E eu lá na frente, às vezes eu era a hipócrita, irmãos, que eu estava lá, vamos cantar, irmãos, e cantava e tal, mas eu estava assim. Eu até conto uma experiência que a gente cantava, aquele hino, Mestre o Mar se Revolta, e outros, esses que vocês cantaram aqui hoje. É muito difícil cantar Sou Feliz com Jesus. A gente cantava lá, né? Apesar de... E a gente cantava, Mestre, o mar se revolta, as bombas nos dão pavor. Adaptamos. Aí no refrão, a gente cantava assim, as bombas atendem ao meu mandar, sossegar. E o povo sossegava, irmãos. Aleluia. A turma sossegava mesmo. E olha, vários combates, várias vezes, tanta gente, nunca morreu nenhum da turma onde a gente estava ali em oração, cantando e tudo. Sempre. Cada loucura que você não imagina, de cair bomba aérea a 100 metros e não estourou. Na igreja, a gente estava na igreja escondido, a bomba caiu assim do lado da igreja, não estourou. Coisas assim que Deus fez, não é? Então, irmãos, de onde você não imagina, não é? E com quem você não imagina,
pode estar a resposta e a saída, não é? E outra lição que a gente tira aqui, a solução nem sempre é o previsível, o óbvio, né? Às vezes a gente fala assim, não, quem vai me ajudar vai ser aquela pessoa que tem muito dinheiro, ou quem vai, aquele curso, sabe? Não, aquela universidade, não é? E sabe, às vezes, irmãos, nós estamos tão aflitos, orando, e você quer a resposta, que você não para. Davi, vocês se lembram quando ele chegou com a sua tropa em Ziclag? Quando ele chega lá, os amalequitas tinham levado todas as mulheres e crianças, levaram embora. E Davi, os homens choraram, falaram, olha o que está acontecendo. E Davi vai atrás deles. Aí Davi podia dizer assim, não tenho tempo para nada, não posso parar não, eu vou buscar minha mulher e tal, meus filhos. Imagina levar embora, nada me faz parar. Às vezes a gente está assim, não, eu tenho algo sério, importante. Mas o que aconteceu? Se você ler 1 Samuel capítulo 30, não é? Eles encontraram um egípcio ferido no caminho. E eles pararam, Davi falou, cuida dele. Dá comida para ele. Cuida da ferida dele. E aquela paradinha ali, irmãos, foi a solução para Davi. Aquela paradinha ali, quem era aquele homem? Aquele homem tinha solução. Aquele homem tinha a resposta que Davi buscava. Às vezes uma parada. O pastor falou, a gente brinca, ele estava contando dessa viagem nossa, dos angolanos. Nessa viagem também teve uma situação, o pastor lembra, uns africanos, que eles não me largavam no congresso. Aí, lá, onde a gente ia, até no dia que nós chegamos, vinha vindo um grupinho assim, e o congresso, a maioria eram negros. Aí eu falei, aquele grupo é angolano. Aí a turma, Nazeira, tá de brincadeira, como é que você sabe, longe assim? Eu falei, é angolano, gente, estou falando. E era, né? Era um grupo de angolanos. Aí, no congresso era assim, tinha um grupinho desse que de fala português ficava atrás. Aí tinha um que não parava, e eu já estava, mas ele não pode ficar atrás de mim aí, porque ele queria intérprete, não era nada que vocês estão pensando. É que eu não expliquei tudo. Aí eu sei que, irmãos, quando nós pegamos o avião, né, pastor? Aí nós estamos lá e ele lá atrás. Irmã Zira. Aí a gente ri e fala, ele não larga, porque ele queria intérprete. Olha, irmãos, aí tal, e vai, volta lá, porque aí eu vi a polícia pegando ele, aqueles homenzarrão, aqueles militares sul-africanos assim, e ele pequenininho, e o militar. Aí foram ver a bolsa dele, saía aqueles cremes desse tamanho, assim, então, que não pode carregar na mão. Aí eu fui lá, olha, coitado, tal. Enfim, eu sei que quando a gente para em Angola, lá estão eles de novo. Irmã Nuzira. E aí, nisso, eu falei, pastor, o senhor tem que sair, porque a convenção estava esperando o pastor para falar. Eu vou ficando aqui, porque minha mala não aparecia, aí minha mala não veio, aí estou nervosa, minha mala não veio. Aí o rapaz veio fazer a ficha aqui, de mala perdida, tal, para achar sua mala, não sei o quê. E aí, nisso, eu já nem estou esperando mais nada, o pastor já foi para a convenção, estou lá dentro, e ele lá, irmã Nuzira, e eu lá, minha mala, tá, né? Aí, irmãos, aí parei, fui lá, olha, por favor, ele, não é por mal, é que ele, gente, não tinha visto e queria descer em Angola. Eu falei, é que ele não sabe as leis, por favor. Aí intercedi por ele, estava lá ajudando ele. Conclusão, ele atrasou minha vida, porque eu fiquei lá, fui lá falar. Então, como ele atrasou a minha vida, gente, olha que bênção. De repente entrou um militar lá dentro, amigo nosso lá, que levou o pastor e veio, mas onde está missionário? Aí entrou lá, aquele militar assim, cheio de estrelas, falou, o que está acontecendo aqui? Onde está missionário? Aí o pessoal, não, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, é que a minha mala, aí o militar, quero já a mala da missionária, tal. Aí a empresa, vamos ver se está ali. Estava no escritório da empresa. O militar, vamos embora, missionária. É assim, porque o país, até pouco tempo ainda, tudo militar lá, tudo na base do militar. Ou seja, irmãos, aquela paradinha, aquela demora, e vai cuidar, vai atender, vai dar um carinho, não é? Às vezes está a nossa resposta, né? Mas a gente está na doideira, está na loucura,
Deixa o Espírito falar, deixa o Espírito trabalhar. Então, essa paradinha ali foi a minha salvação. Então, irmãos, uma parada pode fazer diferença. Deus fez que os sírios ouvissem. Deus é que vai fazer por você, amém? Deus é que vai agir. Outro dia, eu estava refletindo na vida de Abigail, não é? Quando Abigail falou para Davi, não deixa a sua mão se sujar de sangue. Deus vai fazer justiça. O mal tem que sair. O mal tem que sair, mas deixa que isso é com Deus, não é com você. Não é com você, o problema não é seu. E aí, gente, eu vejo assim, nessa história, né? Deus fez que os sírios ouvissem aquele barulho. O Senhor pode agir. O Senhor pode fazer algo miraculoso. Você crê em milagre? Deus pode fazer. Deus pode fazer. Foi um milagre aquela situação. Então, irmãos, finalizando, a missão deles era aquela. 4 leprosos salvaram uma cidade. 4 leprosos salvaram uma nação. A missão deles era ir lá e falar. Não podemos guardar isso. Nós não podemos guardar essa notícia. Nós temos que falar, não é? E olha, eu vejo assim, se eles se calassem, imagina, irmãos. E eu queria dizer uma coisa para você. Se você se calar, se você deixar de fazer, Deus vai cobrar da gente também. Eu sempre falo para os jovens, olha, se nós não formos o que Deus quer que a gente seja, se você não fizer o que Deus quer que você faça, Deus vai cobrar. Irmãos, eu vou mais longe. Quando a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, a gente está pecando. Sim ou não? Então, nós temos dons espirituais que Deus deu e Deus vai cobrar. Temos dons para trabalhar, para servir e Deus vai cobrar. E Deus colocou você num lugar que só você está lá. E você pode fazer coisa que eu não posso, que os pastores não podem. Deus vai cobrar. Não é? Então, se você não cumprir a tua missão, quanta coisa vai deixar de acontecer. Sabe, irmãos, no dia que eu voltei para o Brasil, não foi exatamente naquele dia. Naqueles dias ali tinha muitas despedidas. E num dos dias os jovens me abraçaram. E aquele grupo de jovens assim deu a mão. E um deles orou assim: Deus, obrigado porque a irmã Ana veio. Aquela oração tão simples, irmãos, mexe comigo até hoje. Sabe, na hora parece que entrou uma faca no meu peito. Eu fiquei assim, ai meu Deus, e se eu não viesse? E se eu não tivesse vindo? Não é? E se você não for? E se você não fizer? Não é? Então, quanta coisa pode acontecer se você falhar numa coisa que Deus quer que você faça. E finalizando, não é? Que a gente se disponibilize para Deus, amém, irmãos? Vamos nos